Hoje eu quero trazer uma mensagem sobre uma realidade que nos está disponível nesses dias. E eu quero pregar sobre isso porque, mesmo que pareça, você me dá luz ali, por favor, Marta. Eu quero trazer essa mensagem sobre um fundamento de uma coisa que eu coloquei na minha rede social, acho que foi ontem. Se o evangelho não está funcionando com você, ou você está vivendo outro evangelho, ou você não está vivendo o evangelho, ou você não encarnou a mensagem. Então o fato do evangelho não estar funcionando na vida de alguém não descredencia o evangelho. Isso prova que a pessoa não está vivendo o evangelho de verdade. Então, por mais que isso aqui pareça distante, e isso tem ferido o meu coração esses dias, eu quero trazer a nossa atenção para o fato de que isso é uma realidade presente para nós. Tem dois irmãos aqui que estão nos visitando. Vocês conhecem alguém aqui? Não? Como é seu nome? Ramon. E você? Rose. Ah, tá. Ok. Ramon e Rose. Ele parece um amigo meu chamado Gabriel. Quando ele chegou, eu falei, Biel? Eu continuei. Depois eu fiquei olhando, só que ele ficou de cabeça baixa. Eu não conseguia ver. Gabriel Borges, ele é de Salvador. Não parece que é o Gabriel Borges? Eu falei, uxi, meu Deus. Eu fiquei na dúvida por causa dela, que ela não parece nada com a esposa de Gabriel. Eu falei, enfim, sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês, sintam-se abraçados por essa casa. Isaías 64, verso 1. Baixa mais. Vamos ler o versículo 1 e 2. Agradecer meu amigo Rafa, que sempre que solicito e é possível, ele vem. Bia agora é minha teacher. Daqui a pouco eu vou estar pregando em inglês, viu? Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Esse texto é muito basilar para o que eu quero falar nessa noite, porque ele traz claramente qual é o efeito de céus abertos. As montanhas tremem. E, gente, isso aqui é literal. Ah, Hildo, não. Cara, lê Atos. Versículo 4. Os crentes começaram a orar. E olha uma coisa. Os apóstolos tinham acabado de apanhar, porque estavam pregando sobre o nome de Cristo. Eles vão presos, eles são julgados pelo Sinédrio, soltam eles, vocês estão proibidos de pregar esse nome de novo. Eles, tá bom. Eles saem, se reúnem com o povo e oram. Eles oram o Salmo 2. Porque se enfurecem as nações e se levantam contra
o ungido. E ele começa a pedir a Deus, eles começam a pedir a Deus ousadia para pregar a palavra, em que enquanto eles pregassem, que o Senhor estendesse a sua mão, e o monte tremeu. Atos capítulo 4. Eu estou lendo com Bia, eu estou relendo, e Bia está lendo pela primeira vez, Histórias Inéditas de Azusa. Céus abertos, os montes tremem, o fogo inflama, as águas fervem, e o Senhor faz notório o seu nome aos teus adversários. E aqui você já pensa que é o diabo, né? Aqui é a humanidade. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, várias vezes ele diz que o homem perdido é inimigo de Deus. Os céus abertos é o momento em que Deus se faz notório para os seus adversários, para que eles se tornem seus amigos. E com isso as nações tremem diante da presença de Deus. Céus abertos produzem fogo que fazem o nome do Senhor notório. E isso faz as nações tremerem. Porque o fogo que flui dos céus abertos eleva o nome do Senhor. Só que é muito legal uma música que a gente canta muito da Nívia Soares, que se abra os céus, né? A gente canta. E não acho que é uma música que a gente deve parar de cantar. Mas os céus estão abertos, irmãos, desde que Jesus ressuscitou. E nunca mais fechou. E eu vim de um contexto onde eu ouvi essas orações. Deus quebra todo o céu de bronze. Não tem céu de bronze, irmão. Tem coração de bronze. Tem terra fechada. Isso tem feito com que eu tenha tido um pouco mais de dificuldade para dormir esses dias. Porque se os céus estão abertos e a gente não está conseguindo desfrutar dessa realidade, a culpa não é de Deus. Você entende isso? Não é de Deus a culpa. Então, que a gente pare de ficar colocando a culpa no diabo. O diabo tem culpa de muita coisa, né? Mas disso não. De que nós não estamos desfrutando da realidade dos céus abertos, é nossa culpa. A culpa é nossa. Os céus não estão invadindo a terra, não está sendo na terra como no céu. A culpa não é de Deus, não é Deus que não quer fazer, não é o diabo que está atrapalhando, por mais que ele atrapalhe, mas o principal sujeito de toda essa negatividade somos nós como igreja. Nós estamos em uma geração onde o principal alvo de tudo é o nosso tempo e a nossa atenção. Eu vi uma coisa que Douglas Gonçalves postou, não sei se foi Bia que me mandou, se foi Marta, não sei, dizendo que a mulher entra na casa do fariseu, pega o vaso com uma coisa muito preciosa e quebra aos pés de Jesus. E aí ele traz essa ideia, né, de que a nossa geração tem em comum o
que é de mais precioso? Tempo. O Instagram, que é o seu tempo. O TikTok, que é o seu tempo. A Netflix, que é o seu tempo. Porque eles ganham dinheiro com o seu tempo. Tá claro para você isso já ou não? Eu fiz um curso de Instagram mais ou menos uns 7 meses. E o que o especialista ensina é isso. Conteúdo rápido. Que prenda a pessoa no começo. Principalmente. Você tem 3 segundos para a pessoa ficar no seu conteúdo. Se você não segurar ela em 3 segundos, ela vai embora. E aí você fica ali rolando o feed para cima. Aí ele disse isso: pegue esse vaso de alabastro e quebre nos pés de Jesus. A maior prova de que os céus estão abertos. Deixa eu baixar um pouco esse microfone aqui. A maior prova de que os céus estão abertos é que em Hebreus capítulo 10, se você quiser, você me acompanha. Se não, você ouve aí. Hebreus 10, versículo 19 ao 22 diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O que é que a gente percebe nesse texto aqui? E teve até uma polêmica aí recente agora sobre... foi o Adson Bello, eu acho meio desnecessário, mas enfim, foi o que aconteceu. Refutando uma fala do Eduardo Reis. Eduardo Reis disse que o véu do templo não se rasga para a gente entrar, mas para Deus sair. Eu entendi o que ele quis dizer com isso. É fácil de entender. E aí ficaram debatendo lá. Eu perguntei para uns irmãos que me perguntaram no privado, né? Alguns amigos: Hildo, qual foi o seu comentário lá? Que eu coloquei: gente, Eduardo Reis está certo. E botei um verificado verde. Alguns amigos me chamaram e me perguntaram. E eu falei: cara, quando Eduardo diz que o véu rasgou para Deus sair, não está dizendo que Deus estava preso ali. O que ele está dizendo é que aquele modelo de culto não representa mais o que Deus quer de relacionamento com o homem na nova aliança. Deus sai daquele modelo judaico e agora é uma nova aliança, é uma outra coisa. Eu falei assim: não, mas eu aprendi a minha vida toda que o véu rasgou para eu entrar. Eu falei: você entrou lá quantas vezes? Ah, não. Eu falei: você nunca entrou lá, cara. Você está brigando por uma coisa, está xingando o irmão na internet por uma coisa que ele está certo. Você entrou lá quantas vezes? Aquele lugar não existe desde o ano 70 depois de Cristo. Estamos em 2025. Quando você nasceu já nem existia. Quando aquele véu rasga, Jesus, pelo véu que é o seu corpo, olha o texto aqui, o véu, isto é, pela sua carne, quando ele está pregado no madeiro, sendo rasgado, ele está ali abrindo um novo e vivo caminho, não para aquele santíssimo. Você pode encontrar comigo Hebreus 9, 24, que a gente vai ver aqui em que santíssimo é que você entra. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Olhe para mim. Quando o texto diz Cristo não entrou no santuário feitos por mãos, figura do verdadeiro, está se referindo ao santuário
que é o tabernáculo de Moisés, o de Davi e o de Salomão. Depois Herodes constrói outro que é réplica disso aí tudo. Então tudo isso é figura do verdadeiro. Cristo não entrou no que são feitos por mão de homens, que são figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, Cristo entrou no santuário de verdade, no verdadeiro santuário, para comparecer agora por nós diante de Deus. Quando no capítulo 10, versículo 19, o texto diz que você tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos, não está falando daquele templo lá de Jerusalém, irmão, que ele nem existe mais. Está falando sobre uma realidade espiritual. Jesus disse no capítulo 4 de João que nem Jerusalém nem Samaria em todos os lugares onde verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Quer ver uma coisa? Você está no seu secreto, você pega o violão, pega a Bíblia, bota Alessandro Vilas Boas, e aí você, parece que você entra em outro lugar, né? É o acesso à presença de Deus. O Santíssimo Lugar pode ser qualquer lugar onde um crente ou um conjunto de cristãos começam a voltar a sua atenção para a face de Deus com persistência e perseverança. E sabe o que é que me deixa muito triste? É que os céus foram abertos. O verdadeiro santuário de Deus está com o lugar mais sagrado aberto para nós, e a maioria dos cristãos não conhecem esse lugar. Estava conversando com os amigos ontem, eu falei, cara, infelizmente, tudo de presença de Deus que algumas pessoas conhecem é em cultos. A gente estava em uma reunião ontem, e alguns momentos foram bem especiais. E aí a gente ficou assim, olhando como é real. Que existem pessoas ali que são cristãs e que tudo que elas conhecem de presença de Deus é porque em uma reunião ou outra Deus se manifesta e ela está nessas reuniões. Isso é muito ruim, sabe por quê? E sabe como é que você percebe isso? Porque você percebe que as pessoas meio que não sabem o que fazer. As pessoas meio que não sabem como se comportar no ambiente da presença, junto com outros irmãos, porque elas não sabem o que fazer, porque elas não fazem nada. Elas não interagem nesse lugar secreto. Elas não desfrutam dos céus que estão abertos. Existem muitos cristãos que continuam com aquela ideia de eu quero que Moisés entre no meu lugar, ouça Deus no meu lugar. Quando os céus se rasgam no Monte Sinai, os montes tremem, vento, tempestade, terremoto, som de trombeta, Deus se revelando ao povo, e o povo diz o seguinte: fale Deus com Moisés e Moisés com a gente, nós não queremos falar com Deus. Porque entrar no Santíssimo Lugar custa, entrar no lugar da presença de Deus é custoso para nós. É custoso no sentido de que requer tempo. E nós estamos em uma geração que não quer gastar tempo com nada. E cara, eu lembro da época que eu era criança, eu estava pensando nisso tem uns 4 dias, eu acho. Não tinha grill, pelo menos na minha casa não tinha. Se já existia, não sei. Grill sanduicheira.
Aí minha avó pegava uma tampa de panela, ligava o fogo, botava uma frigideira, colocava o pão e apertava com a tampa. Alguém se identifica com isso? Ou eu estou muito velho? Gisele, você nunca viu isso, Gisele? Rapaz, você é mesmo... geração Enzo. Brincadeira. Outra coisa, eu queria comer pão assado, não sei bem o que era. Passava a manteiga, abria, minha avó pegava uma bandeja de fazer bolo, colocava os pães e colocava no forno. O forno tinha que ficar uns 5 minutos ligado para ele esquentar. Aí você botava, o pão saía, aí você chega 30 segundos no micro-ondas. Eu pego o pão, coloco na chapa, fecho o grill e saio. Deixo lá uns 5 minutos, que eu não tampo, eu não fecho todo, eu só repouso. Aí quando eu volto, levanto e já está bom. Então, principalmente a geração que não pegou essa transição, é uma geração muito rápida, quer as coisas muito rápido. E o que é que nós aprendemos que muitas vezes a presença de Deus quer? Tempo e reverência. Já teve dia de eu chegar aqui, Rafa, dar um acorde e tipo assim, parece que miríades e miríades de anjos começaram a voar. Teve dia, meu irmão, que com 40 minutos, hein, Deus, e aí, pai? E a gente só na consciência aqui, santo, glória a Deus, aleluia, está tudo certo. O Santíssimo Lugar requer isso. O Santíssimo Lugar requer o seu tempo. E é no Santíssimo Lugar que Deus vai te pedir coisas. É no Santíssimo Lugar que Deus vai dizer que não é sua esposa que está errado, que é você que está errado. E vice-versa. É no Santíssimo Lugar que Deus vai mandar você perdoar aquele dinheiro que pegaram em sua mão e não te pagaram ainda. Você entende isso? O Santíssimo Lugar custa. No Santíssimo Lugar Deus vai dizer, sofra o dano, você emprestou porque você quis. Você entende isso, cara? Então, me parece que as pessoas não desfrutam de céus abertos. Algumas é porque não tem informação. Gente, isso é sério, eu estava conversando com Indara recente, eu falei, Indara, nós estamos tendo que evangelizar a igreja de novo. O cristão não sabe o beabá da fé. Tudo que ele sabe é o que ele ouve o pastor pregar no domingo, só que tem muita coisa que os pastores estão pregando no domingo que não é evangelho. Ou só meio evangelho. Vitória, 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 bênção, 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 tome, 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 tome. E Rodolfo diz uma coisa muito especial que eu assino embaixo: meio evangelho não é evangelho. Você compreende isso, meu amigo? Então a gente entende que o Santíssimo Lugar no qual nós entramos não é o terreno, que é figura do verdadeiro, porque ele nem existe mais. O Santíssimo Lugar que está aberto para nós é a realidade da presença que se manifesta quando nós passamos tempo em relacionamento com Deus. E aqui você tem que entender uma coisa. E aqui está o ponto do que eu falei sobre tempo, que às vezes você entra e tipo assim, parece que está mais fácil, né? Você já vai passando direto e Deus já se manifesta, e Deus já fala com você, e você já chora no seu tempo com Deus lá, rola no chão. Só que tem dia que você senta em uma cadeira, ou você ajoelha, ou você deita, não sei como é que você ora. E você fica ali, 40 minutos, 1 hora, 1h30. Eu sempre conto isso. Uma vez eu fui para o monte, e aí fiquei lá o dia todo, cara. Orando em línguas. Tipo assim, nem o asinha, o ventozinho assim da asa do anjo em mim, velho. Meu irmão, eu desci para casa chateado, velho. Que nada, meu irmão. Isso foi lá em 2018. Que nada, você vai pro monte, passar tempo lá com Deus, orando lá, e não acontece nada. Que, meu irmão, vou mais para esse negócio não. Deus senta na cadeira, irmão.
Parece que tinha uma torneira em cima daquela cadeira e Deus abriu a torneira. E a presença de Deus se manifestou e eu chorei por umas 2h30 sem parar de soluçar. Meu avô chegou em casa assim, ele ficou assim olhando. E aí, ele olhou assim. O que é que é aí, rapaz? Eu falei, nada não. Ele passou para o quarto. Então é isso. Esse lugar dos céus abertos é um lugar que custa. Encontre João capítulo 1, versículo 51. Que nesse texto Jesus vai profetizar sobre o que nós vivemos hoje, que a gente lembra agora em Hebreus, que o Santíssimo, o santuário celestial, está acessível, está aberto. Jesus abriu um novo e vivo caminho. E não se esqueça, esse lugar já esteve aberto na época de Adão e Eva. Quando Deus cria a humanidade, Rafa, Ele cria a humanidade com esse lugar aberto. E o profeta Isaías explica o que é que separou. Os vossos pecados fazem separação. Aí Cristo vem pelo seu sangue e nos consagra um novo caminho. Olha o que ele vai dizer em João 1,51. Há um episódio, já estou lendo aqui meu comentário. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, e anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho. O cara está todo empolgado e tal. Jesus, rapaz, você não viu nada ainda, velho. Você ainda vai ver a coisa boa. Céus abertos. Lembra da visão que Jacó teve? Jacó deita no deserto e ele sonha com uma escada que tocava o céu e a terra e os anjos subindo e descendo sobre essa escada. Gente, o que é essa escada na sua concepção? Vamos lá? Quem fala? A escada é o quê? Vamos lá. A escada serve para quê? Acesso. Subir. Entende isso? É o intermédio. Quando Jesus diz aqui, vocês verão os céus abertos, ele está fazendo uma alusão à experiência que Jacó teve. E Jacó, quando ele vê os céus abertos, uma escada que toca o céu e a terra, anjos subindo e descendo, ele diz, aqui é a casa de Deus, Betel. Que quando você lê os textos da nova aliança, quem é a verdadeira Betel? Paulo diz que é a igreja, a coluna e baluarte da verdade, a casa de Deus. Leia a carta aos Hebreus que você vai entender isso melhor. Aí Cristo vem em João 1,51 e diz, vocês vão ver os céus abertos, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe por que sobre o Filho do Homem? Porque ele é a escada. Vamos lá, alguém. Ele é o acesso. Os anjos só sobem e descem por causa dele. Então isso aqui me faz entender uma coisa. A porta aberta no céu para João, no Apocalipse, também está aberta para mim e para você. Os céus estão abertos não é só para o apóstolo. O céu não está aberto só para o Superman que você conhece da fé aí, que é ungido. Não, o céu está aberto para todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que reconhece que Cristo é o único intermediador entre Deus e os homens. Céus abertos. Vereis o céu aberto. Cristo é o intermédio. Enquanto Cristo estiver disponível, os céus permanecem abertos. Primeiro Pedro capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte:
também vocês mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se os céus estivessem abertos e Cristo não se colocasse como uma escada, você não poderia oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Você entende isso? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que os céus estão abertos. Quando você se tranca no seu quarto, o Pai está lá, porque os céus estão abertos. Ah, Rildo, na minha casa só tem um quarto, eu oro no banheiro, no seu banheiro, os céus estão abertos. Quando você liga o som do seu carro e começa a adorar a Deus, a orar em línguas, os céus estão abertos. No dia que você resolver ir no carnaval, evangelizar, se você cultiva tempo com Deus no secreto, se você valoriza os céus abertos dentro do seu quarto, os céus se abrem no meio da avenida. Queria que Deus me desse muito dinheiro para eu botar um bloco, meu irmão. Meu amigo, tem uma profecia de Valnice que o carnaval vai acabar no Brasil. Tem uma profecia sobre isso. E que no Brasil teriam esses 4 dias, sei lá, 5 dias, quantos dias são, de adoração a Deus. Tem uma profecia sobre isso, cara. E eu creio muito nisso, e mesmo ele sendo maluco, o último carnaval que teve agora, o tal do Canário resolveu pregar na avenida, não foi? Ó, meu irmão, Jesus está voltando, viu? E um monte de gente ali que é filho da irmã do ciclo de oração, glória a Deus, falei, tá desviado, tá perdido ali, ó. Um bocado de gente, glória a Deus, aleluia, falei, um bocado de gente que escapuliu da sala das crianças. O que é que acontece? O que é que acontece quando nós desfrutamos da realidade de céus abertos? Irmão, quando eu comecei a orar em línguas como um hábito diário, tipo assim, eu comecei a ter muita visão de pensar que eu estava ficando doido. Já contei isso aqui, de eu fechar o olho assim e dentro da minha pálpebra eu começar a ver coisas. Teve uma vez que eu estava sentado em um lugar assim, foi um culto. Aí eu fiquei de olho fechado, aí abri uma imagem, eu abri o olho e a imagem continuava. Teve um dia que eu comprei um fruto de roubo, cara. E um posto aqui em Simões Filho, o cara, Rildo, vai lá que eu vou fazer uma promoção para você lá no seu combustível. Quando eu levantei para ir, que eu abri o olho, eu só vi o cara, velho, fazendo coisa errada. E eu fechava o olho, eu abria o olho e eu só via isso. Ele roubando lá a gasolina, o combustível, alguma coisa bem estranha assim. Então, Ezequiel capítulo 1 nos fala sobre isso. Versículo 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, abriram os céus e eu tive visões de Deus. Só porque você se tranca no seu quarto 1 hora, 1 hora e meia e fica lá adorando a Jesus, lendo a Bíblia, orando em línguas, jejua um dia, 24 horas, 48 horas, e você percebe que a sua vida começa a desfrutar da realidade dos céus abertos. Você começa a ter vislumbres do futuro. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo,
dizendo: sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Quem aqui já teve um sonho e depois o sonho aconteceu? Já teve uma impressão que talvez você ignorou no início e depois aquela coisa aconteceu e era Deus falando com você alguma coisa? Quando você desfruta da realidade dos céus abertos, você tem visões. Você tem visão do futuro. Mas você também tem visão do presente, de coisas que já estão mudando ao seu redor agora, nesse momento. Atos capítulo 10, do versículo 10 ao 16, diz o seguinte: estando com fome, quis comer. Aqui é sobre Pedro. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres imundo. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Esse texto aqui, Pedro não tem uma visão do futuro. Isso aqui já era uma realidade. Aqui era Deus mostrando a Pedro, por meio de uma visão, que o evangelho não era só para os judeus, que ele não deveria tratar como imundo, como comum, os gentios, porque para eles também é a fé cristã. E a partir disso que Pedro vai para a casa de Cornélio e prega o evangelho para ele. Eles são batizados com o Espírito Santo. Pedro batiza ele também nas águas e eles se tornam os primeiros gentios a receberem a fé. Você entende isso? Que quando Deus te dá visões, Ele te dá visões sobre coisas que vão acontecer, mas Ele também te dá visão sobre coisas que no presente já estão manifestas. Você compreende isso? Jeremias capítulo 23, versículo 18, tem uma coisa interessante. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento a ela e a atendeu. O conselho do Senhor está aberto. O conselho do Senhor é o lugar que você entra para ter direção de Deus. João capítulo 5, versículo 19, nós vemos Jesus desenvolvendo esse estilo de vida. O filho não faz nada se ele não vê o pai fazendo. Vamos lá, alguém? Você entende isso aqui? A gente não pode sair por aí tomando atitude sem consultar a Deus. E somente tendo essa compreensão de que os céus estão abertos e correspondendo a isso, nós iremos ter a ideia de como é que devemos nos mover agora. Tem uma outra coisa que acontece quando você desfruta de céus abertos. Você encara a perseguição e a ofensa das pessoas de outra forma. Lembra de Estevão? O cara está sendo apedrejado porque está pregando o evangelho. É porque Estevão pegou pesado também, né? Os líderes religiosos param para ouvir. Aí Estevão olha e diz assim: vocês resistem o Espírito da graça. Irmão, os caras começaram a catar pedra. Vai pegar esse cara agora. Começam a apedrejar Estevão. Os céus se abrem. Estevão vê Cristo em pé. E sabe como é que o cara morre? Senhor, não lhes impute esse pecado. Um cristão que desfruta dos céus abertos não perde tempo pedindo para Deus matar ninguém, gente. Não fica ouvindo essas músicas. Que ele vai pegar e ele vai matar. Irmão, para com isso. Que se Deus quiser matar alguém é com Deus, meu irmão. Você não tem nada a ver com isso.
Você não tem que estar pedindo para Deus matar ninguém. Você entende isso? Não, que Ele vai ver a minha vitória e vai... Não, meu amigo. Quando a gente desfruta dos céus abertos, a gente pede que Deus tenha misericórdia de quem não está desfrutando disso ainda. Não é uma coisa fácil, mas é possível. Para o cristão é possível. Uma outra coisa que acontece é que você começa a ver provisão sobrenatural. Deus te dando ideias. É uma coisa que eu tenho desfrutado muito. Isso está em Malaquias 3:10. Olha o que o texto diz. Trazei os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor, se não vos abrirei as janelas do céu. Quando você age em generosidade, quando você age em resposta àquilo que Deus está fazendo na sua vida. A gente já ensina aqui que você não contribui porque você quer ficar rico. Você contribui porque você reconhece que Deus é o seu provedor. Só que Paulo diz que quem planta muito, colhe muito. Que quem planta pouco, colhe pouco. Mas isso é a consequência e não o propósito. O propósito é honrar a Deus. O Senhor disse aqui, se eu sou o vosso Pai, onde está a minha honra? Então você não pode inverter. Quem compreende a realidade dos céus abertos, exerce generosidade, não porque quer ter mais dinheiro, mas porque ele reconhece o que Deus está fazendo. Eu reconheço que Deus é o meu provedor e por isso eu dou uma resposta a isso aqui. Uma outra coisa que acontece e que nós precisamos ver manifesto em nossos dias é que nós temos acesso ao poder do alto que se manifesta, trazendo a vontade de Deus aqui agora. Eu estou lendo na realidade, pela segunda vez também, um livro de Bill Johnson, onde ele traz uma abordagem, Rafa, é até bom você comprar esse livro e ler, sobre avivamento, só que Bill Johnson não traz uma perspectiva histórica sobre avivamento somente. Ele traz a teologia do avivamento. E o que é que Bill Johnson diz nesse livro? Que você olha para o livro de Atos e você vê como é que a igreja começa. Ela começa a todo vapor. Então a ideia que ele traz é que o nosso ponto zero é aquilo ali, o ponto zero. E se nós não estamos desfrutando de pelo menos aquilo, estamos abaixo de zero. Agora, quanto abaixo de zero, aí não sei. E tinha um irmão dizendo, foi na pregação que eu estava assistindo de tarde, nós estamos em um tempo de avivamento, e que na realidade todo o tempo desde que Cristo ressuscitou é tempo de avivamento. Nenhum tempo é tempo de morte espiritual. O período que é chamado de idade das trevas não foi agendado por Deus, gente. Esse período só existiu porque uma igreja se tornou forte, se unindo com o Estado e esquecendo de buscar a presença de Deus. Você compreende isso? Gente, nós precisamos compreender isso de uma forma profunda. Deus não planejou nenhum momento da história para que a igreja seja fria. Muito pelo contrário, quando a igreja de Éfeso se esfria na fé, Jesus traz uma exortação para ela. Eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Se você não se arrepender, eu virei contra você e vou remover o meu candelabro do meio de ti. Você compreende isso? Deus não deseja ver igrejas mortas. E não entenda a igreja viva com entretenimento.
Então entenda. Igreja viva com luzes piscando na sua cara. Estão de brincadeira comigo, velho. E nada contra as luzes piscando. Eu não gosto, mas nada contra. Eu não tenho como dizer que está errado. Mas, irmão, se isso começa a atrapalhar o culto, tem alguma coisa errada. Luz na sua cara. E nada de presença de Deus. A gente cuidando muito de ornamentações externas. E os ministérios de louvor das nossas igrejas, as pessoas não sabem o que é passar tempo no secreto. E tem uma coisa que Marcos Brunet diz, e eu já estou encerrando, que Deus não pode trazer a sua presença publicamente, através de ministros que não honram a sua presença no secreto, meu brother. Não vai rolar. Já teve gente de me perguntar assim, Rafa, Rildo, o que é que você faz? Passa aí a receita desse tempero. Eu falei, não tem receita de tempero não, irmão. Que tempero? Não, porque, pô, velho, é legal. Eu falei, tá na Bíblia já, meu brother. Entre no seu quarto, feche a porta e fale com o seu pai que está em secreto. E o seu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Amém, irmãos? Senhor Jesus, nós cremos que quando nós desfrutamos daquilo que já nos está disponível, Senhor, céus abertos, a cada dia mais que nós crescemos nessa realidade, a cada dia mais que nós crescemos no cumprimento dessa revelação, Deus, tão maravilhosa da Tua Palavra, nós podemos ver as pessoas sendo tocadas através da nossa vida. Nós podemos ver o Teu reino invadindo a terra aqui e agora, Senhor. A Sua vontade sendo feita na terra como no céu, Senhor. E ó Senhor, como nós já desfrutamos de momentos tão gloriosos na Tua presença e nós perdemos o embalo, que nós venhamos a nesses dias ser constantes e perseverantes, persistentes, nesse estilo de vida de céus abertos, Deus. Nós queremos permanecer nessa realidade que é palpável. O Senhor quer manifestar os céus a fim de salvar cidades inteiras, como o Senhor fazia em Atos. Quando os discípulos chegaram na casa de Jason, os gentios diziam: esses homens que estão perturbando o mundo inteiro chegaram até nós. Espírito Santo, nós nos lembramos de episódios onde nós podemos ver no livro de Atos o Teu poder, o Teu evangelho causando alvoroço em cidades. Que essa realidade volte a se manifestar em nossos dias, Senhor. Espírito Santo, que em cada igreja dessa cidade o Senhor levante homens e mulheres que atentem para essa realidade e comecem a manifestar o Seu reino. Nós sabemos que nenhuma igreja, nenhum ministério pode tocar uma cidade sozinha em nossos dias. Mas nós cremos que se o Senhor levantar homens e mulheres em cada uma das igrejas que temos aqui nessa cidade, o Senhor pode salvar Simões Filho, trazer um batismo de fogo coletivo sobre essa cidade, Senhor. Espírito Santo, nós sabemos que a Sua presença pode invadir os paredões. A Sua presença pode invadir os lugares onde as pessoas estão se drogando. A Tua presença pode invadir, Senhor, as biqueiras, as bocas de fumo. O Senhor pode ir nos prostíbulos, nos lugares mais remotos.
O Senhor pode ir nos lugares mais tenebrosos dessa cidade e salvar os homens. Nós cremos nessa verdade. Por isso nós te pedimos nessa hora, Senhor, faça com que as suas ovelhas ouçam a sua voz e atentem para aquilo que o Senhor já revelou. Senhor, a tua palavra diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Está revelado na tua palavra que os céus estão abertos. Faça a tua igreja despertar para essa realidade, Senhor. Em nome de Jesus, e que comece por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Que comece por cada um de nós que está aqui ouvindo essa palavra. Que comece por cada uma das pessoas que estão ouvindo isso em casa, Senhor. Aleluia. Os céus estão abertos e nós precisamos desfrutar disso.